E aí, galera, voltei. Minha feita sem chapinha. Ó, fica igualzinho a chapinha. Ó, ó, tá vendo? Mas agora eu vou ensinar vocês como fazer outra coisa. Depois de você fazer a sua maquiagem, que eu ensinei no primeiro vídeo. Primeiro, você abre as coisas ganhadas, compradas, o inbox, aí você vai lá e usa as makes do inbox. Isso tá no meu vídeo 2. Aí você vai lá e fala, poxa, já sei o que eu vou fazer, ó. Vou fazer uma chapinha. Uma chapinha, sem usar a chapinha. Ó, cabelo cor de bronze. Meu cabelo fica mais bronzeado do que eu no sol. Meu Deus. E eu vou ensinar pra vocês uma coisa que você vai fazer depois que você faz a chapinha, que te dá uma fome, sabe? Sabe aquela fome que dá depois de você fazer as coisas? Então, eu vou ensinar vocês a fazerem um bolinho gostoso de banana. Pra você que mora sozinho, você fazer para mais pessoas. Daí aí você só aumenta os ingredientes. E ó, fica uma belezura, gente. Fica uma belezura. Mas antes disso, deixa eu dar uma... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vejam como eu estou agora e como eu vou ficar. Em 3, 2, 1. Não resolve. Você dá uma pausa, mentaliza o que você quer que aconteça, daí você faz assim, pausou, voltou. Já volta, ó. Bonito. Só não tô cheiroso, mas não consigo me sentir o cheiro. Então deixa eu me perfumar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui mesmo, minha namorada usou esse perfume aqui já hoje, eu achei que ela não tinha. Ah, foi no zóio do bicho. Ai, deixa eu ajeitar aqui. Pera aí. Aí, agora sim. Agora tô cheiroso, tô bonito. Eu tava morrendo de fome já hoje, né? Daí o que eu fiz? Terminei de gravar aquele vídeo da chapinha. Tô gravando outro agora. Compartilhar dois hoje. Vou mostrar pra vocês aqui como que faz uma comida maravilhosa. Acho que eu tenho que deixar de lado isso aqui, gente. Desculpa se ficar ruim o vídeo, tá? Eu vou passar os ingredientes pra vocês aqui. Sim, sim, tá bom? Tá, né? Tirar isso daqui. Aí. Vou mostrar aqui, fazer a receitinha aqui pra vocês. Quer ver? Desculpa, não vai dar pra me ver direito, porque tá meio baixo aqui. Ó, você vai precisar de um leite. Aqui, ó, o leite aqui. Deixar o leite aqui assim. Um leite. Vai precisar também de 55 ovos. Tem que ser 55 ovos. Deixa eu tirar a marca do mercado aqui. Tem que ser 55. Vai precisar também de duas bananas, das melhores que vocês tiverem. Deixa eu pôr mais pra cá. Vai precisar de duas bananas. Vou deixar aqui. Deixa eu tirar a marca daqui do leite aqui, que todo mundo já viu. Vai precisar também de um óleo. Eu não gosto de usar óleo. Então se alguém puder pegar esse meu óleo, pegue esse óleo e leve pra vocês, que eu não gosto de óleo. Não gosto de azeite. Vai precisar também, se você quiser, né? São coisas assim. Eu tô fazendo pra uma pessoa. De
mel. De melzinho. Pra adoçar a vida. O que mais que você vai precisar? Fazer uma receita bem deliciosa. Você também pode usar, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio. Ah, isso aqui, ó. Pó Royal. Vai precisar também de... Cadê você que eu... Agora não acho esse negócio. Se você quiser também, né? Mas eu vou pôr pra ver se fica bom. É tudo experimental. É tudo pelo... em prol da ciência. Cadê? Cadê você? Sumiu! Opa! Ih, desapareceu daqui. Opa, ficou soluço. Aromatizante sabor nalbilha. Conhecem o sabor nalbilha? Eu tô só com um corante preto aqui que deve ter um cheiro ruim de álcool. Ah, cadê você? Cadê? Outro pote aqui. Caralho. Ô caramba, achei. Outro pote. Do que você vai pôr, mas se você quiser também, né? Um Nescau, se você quiser, eu vou fazer. Esse daí é uma receitinha que eu gosto de fazer. Então, vamos lá, vamos recapitular. Primeiro, você vai precisar, deixa eu tirar dessas coisas daqui. Tá aqui, ó, que eu usei primeiro pra fazer a chapinha. Mas aí ia demorar e eu tava morrendo de fome. Daí eu falei, não, quer saber? Pra quem tem tempo, tudo, daí outra forma é mais rápida. Pra quem não tem tempo também, igual eu. Caiu. Aqui, ó, você vai precisar de uma frigideira antiaderente. Se você tiver outra frigideira que não seja antiaderente, não precisa, não tem problema. Pode usar essas frigideiras que você tem, né? Aquela que tá grossa aqui, sabe? Embaixo que tá grosso. Grosso de queimado. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que você vai precisar. Eu vou deixar aqui perto do fogo. Cadê? Cadê? Sai daqui, você. Tinha que deixar um jeito de ficar assim. O homem das proezas. Não, assim vai cair. Esse tablet não é meu. Tá, então vou mostrar aqui pra vocês um negócio. Já acho um lugarzinho pra vocês ficar, tá? Você vai precisar de uma frigideira. Eu não gosto muito de azeite. Você vai precisar de um pouco de azeite. Um pouco não, vai precisar bastante azeite. Porque você vai fazer uma fritura, né? Não fritura tipo fritar um ovo. Vai fazer uma fritura tipo um bolinho. Tá, então não se esqueça. O azeite, patrocina nós, leve. Um azeite. Para massa, você vai precisar de leite. Um copinho de leite. Vou até pôr aqui pra vocês verem quanto leite que vai. Ó, esse aqui. Tá um pouquinho de leite aqui porque eu tomei leite com uma banana. Vai precisar de meio litro de leite. Aqui, ó. Acho que dá umas 200, 300 ml de leite, eu acho. Então, você vai precisar de 2 a 3 ovos. Se você quiser, pode usar esse ovo mais escurinho, que é melhor, que é mais forte, né? Não é de granja, é de gente que tem ovo e a galinha bota dessa cor. De 2 a 3, se você quiser por 4. Se você quiser por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, é com você. Aumenta aí pra galera. Quanto mais leite você colocar, mais ovo você põe. Então, aí você vai precisar também de 2 bananas. 2 bananas, que tem que ser 2.
Ou 3, 4, 5, 6, 50 se você quiser. Aí vai com você. Vai precisar também de 1 a 2 colheres de Nescau. 1 a 2 colheres de Nescau. Patrocina nós, Nescau. Ah, outra, pera aí, deixa eu voltar aqui rapidinho um negócio. Eu mostrei a marca de Tirol. Patrocina nós também, Tirol. Ah, eu mostrei os ovos. Patrocina nós também aí, galinhada. Eu mostrei também a banana. Patrocina nós, bananeira. Aí você pega o leite, o fermento químico em pó. Esse aqui, ó. Pode ser qualquer um que você tenha em casa. Tem que ser fermento químico em pó. A marca não importa. Patrocina nós, Royal. E você vai precisar para adoçar a vida um potinho de mel. Você vai usar isso tudo aqui, ó. Vai deixar só aqui. Mentira. Patrocina nós aí, abelha. Valeu. Muito obrigado, gente, pessoal. Valeu. Agora vou mostrar como que se faz. Por que tem que ser fermento químico? Ele não pode ser advogado, deixa ele ser alguém na vida. Porque fermento de advogado vai dizer que tá tudo errado na receita, que não pode ser usado tudo isso daí, que faz mal, faz colesterol, que aumenta a imunidade, que acontece todas essas coisas, não pode essas coisas. Entendeu? Tem que ser o que eu tô mandando fazer, porque é o que tô fazendo, é o que faço, é o que como, é o que sei que é bom. Então dá licença. Não se mete na minha receita não, que você não sabe nem cozinhar, sai daqui. Então vamos lá, você vai precisar de um potinho para você fazer as medições todas. Então vamos achar um potinho. Não sei onde tem um pote bom aqui. Vamos ver um pote. Oh, não tô achando pote. Meu Deus, ajude-me. Já que não tem pote mesmo. Achei um potinho. Meu Deus do céu. Oh, não. Melhor do que fazer tudo no pote. Vamos fazer direto no pote de liquidificador. Você coloca a mão lá dentro, liquidificação, entendeu? Aí, ó. Esse liquidificador tem as marcações aqui, quer ver? Vamos ver se dá pra... Parecendo octópolo, Vamos ver se dá pra ver. Tá vendo? 1 litro, aqui 1 litro, não, ml. Tem 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 litro, 250 ml e 3 litros. Mentira. Saiu, filha da mãe. Dá licença. Então vamos lá. O que você vai fazer? Vai pegar o seu copinho de leite. Vamos ver quantos dedinhos de leite tem aqui. Tem 3 dedos de leite. Tem 3 dedinhos de leite certinho. Vai colocar 3 dedos de leite. Tá? 3 dedinhos de leite. Se você quiser colocar 4 dedos de leite, 5 dedos de leite, só não deixa o leite sem os dedos, pelo amor de Deus, ele também precisa de dedo. Vai precisar também quebrar os ovos. Deixa eu mostrar para vocês como se quebra ovos. Espera aí. Cadê a frente? Tá Você aqui. tá fazendo da skate no corrimão desse, você quebra todo. Caiu, ó. Você quebrou um ovo, ó. Uma maminha vai segurar aqui, ó. Um ovo. Tá vendo? Tá vendo? Aí você vai lá e ó. Quebrou um primeiro ovo. Mágica. Aí você faz a mesma coisa que o segundo ovo. Quebrou o segundo ovo, trincou. Vai lá e joga o segundo ovo. Uma delícia de ovos. E quebra o terceiro. Tem que quebrar o terceiro. Não deixa a galinha sem ovo não, que ela precisa de filhote para fazer outros filhotes. Não deixa ela sem os pintinhos dela não, ó. Aí, ó. 3 ovos. Aí você vai lá, lava a mão. Cadê meu pano de prato, gente? Agora eu vou ensinar vocês. Deixa, não vou nem pegar a boininha ali. Faz assim mesmo. Falando assim, porque eu sou um cozinheiro de mão cheia de sujeira, cheia de dedos e unhas. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar, é na sequência. Na malevolência. É na sequência, na malevolência. Vai pegar o Nescau que patrocina nós aqui, mentira. Mentira que Nescau não patrocina. Eu não vou usar mais Nescau não. Eu vou jogar
Ou pode Nescau tudo não. Nescau ou qualquer outra marca que eu usar. Jogar tudo não pode, porque ninguém patrocina nós. Ninguém ajuda na nossa culinária. Aí eu lá. Uma colher de chocolate em pó. Para não ficar falando a marca também, porque ninguém vai patrocinar a gente. 2 colheres e meia. Não a meia que vai no sapato, não a meia que vai aqui na metade da colher. Aí você coloca aqui. Aí você faz o quê? Pega banana, não vou nem falar qual que é a marca da banana, porque a árvore de banana não patrocina nós também. Tampa a marca da banana pra não aparecer. Tampa a marca da banana. Aí você vai e pica a banana, assim ó. Ó, elas descendo lá. Olha como que pica a banana. Escorregador. Escorregador de banana. Já aproveita e já faz elas ficar felizes e dar risada. Ai, que beleza. Você não é uma pessoa má, você faz um escorregador de banana. Não é porque você está cortando banana que você é uma pessoa má. Então vamos lá. Vamos lá fazer tira a semente de banana. Semente de banana, não pode ficar com semente de banana, a não ser que você goste, não tem problema com isso. Eu não tenho problema, eu gosto também, mas não dá nada. Vamos jogar tudo aqui. Olha o escorregador de banana, olha, ó, escorrega, 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 escorrega. E corta todas as bananas e joga tudo para dentro aí. Agora pega um pano de prato do qual você na verdade não vai conseguir para usar. Vou pegar esse pano de prato que eu usei para passar pano nas coisas aqui, mesmo só para limpar a mão. E para limpar esse lado aqui do negócio. Limpa o bando. Limpa aqui, não tem problema, não acontece nada, se não morre não. Quantas vezes a gente já usou pano de prato sujo e não morreu, estamos vendo até hoje passando ingrediente para vocês fazer uma comida gostosa. Para matar a fome de vocês. Agora você vai pegar o que? O pó, que eu não vou mostrar aqui, o pó Royal, mas não precisa ser dessa marca, porque não está patrocinando eu. Pode ser de qualquer outra marca. E Royal, ó, eu vou dizer que pode ser outra marca até vocês me patrocinar. A hora que vocês me patrocinar, eu digo tem que ser da Royal, mas enquanto isso não precisa. E qualquer marca que eu disse aqui é só se patrocinar, ó. Vai dando mais batida. Uma colherzinha. Aí, só isso, não precisa de mais coisa. Tá mandando a batida que você mandou. Aí você abre o porte de mel, não vou mostrar a marca da Isabel, que a Isabel também não patrocina eu. Não vai mostrar o endereço das abelhas. Senão vocês vão na casa da Isabel e falar, oh, o Sete foi lá e fez uma receita com o mel de vocês, eu achei tão bom. E aí elas vão ganhar e vão lucrar com o meu vídeo, não pode essas coisas, não. Daí elas vão dar strike no canal, não pode. Delas dão strike no meu canal, não quero nem saber de strike. Pega uma colher, o strike já passou a época de ouvir strike. Quem já ouviu strike tá no grupo de risco aí, ó. Quem já ouviu strike é quem joga com lixo, não? Strike. Joga uma colher cheia. 2 colheres cheias, bem cheias, ou do quanto você for seu gosto. Você gosta de uma colher bem cheia, gosta de levar uma melada bem cheia ou uma melada bem pouquinho? Gosta de levar muita melada ou pouca melada? Não sei. Não sabe? Já experimentou as duas para dizer qual que é melhor? Não posso experimentar agora? Quer experimentar uma melada agora? Quero. Pra quem não pode, só pegar com a colher. Mas daí lava essa colher se quiser. Não vai usar a mesma colher que eu usei, não. Joga as cascas da banana no lixo. Aí nós vai fazer o que? Vou mostrar pra vocês o que você faz. Deixa eu virar pra cá, aqui assim, ó, perfeitamente. Sai daqui que senão vai ficar aparecendo aqui, ó. Daí ninguém patrocina nós, todo mundo vê e ninguém patrocina. Daí eu não ganho nada com isso, não ganho nem visualização no meu vídeo. Daí todo mundo quem vê meu vídeo vai sair falando pros outros, falar, oh, eles usam essa marca, aquela outra marca e blá blá blá. E não vou nem ver meu vídeo porque todo mundo já sabe qual marca que eu uso porque você tá saindo falando por aí. Seu língua rude, caramba. Não esteja ligado sozinho, senão nós vamos levar um susto, porque eu tenho medo de levar choque, meu Deus do céu. Aí. Vai lá e liga!
Sai da frente do meu vídeo, porque quando você tava fazendo vídeo lá, eu não fui lá me metendo no seu vídeo, não. Por favor, seja mais companheiro do seu amigo que tampa a mão aqui em cima, porque não tem aquele capacetinho do liquidificador. Esse, ó, não tá ligado, porque às vezes a gente desliga aí com ele ligando, desliga da tomada. E daí na hora que o outro bobo vai colocar na tomada, leva um bate no susto, quase derruba tudo, perde quase no vídeo inteiro, quase perde todos os ingredientes. As últimas 2 bananas eu coloquei aqui, agora vamos lá. Desliguei, agora sim, tá bom, vamos ver como que tá a consistência desse negócio. Ah, se você quiser também você pode colocar até um amido de milho, mas eu não vou pôr. Amido de milho, patrocina nós aí. Vamos ver se tá bom aqui. Dá licença aqui, ó. Chato. Sai da minha frente, seu vagabundo. Tirar essa máscara. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Chega aqui comigo, chega comigo. Tá vendo que tá bem... Oi, cadê? Cadê você? Tá vendo que tá bem líquida aqui essa massa, ó. Tá vendo? Agora você vai fazer o quê? Pronto, bateu tudo certinho. Deixa eu te pôr aqui. Agora você vai fazer o quê? Vai pegar a farinha A farinha. Se não tiver farinha, faz com amido de milho mesmo. Não tem problema, não modifica o sabor. Fica melhor ainda, talvez, às vezes, vai saber. Só vai ficar bom se patrocinar nós. Não patrocinar nós, senhor amido de milho, não vai ficar bom. Vai ficar uma bosta, então não use. Então vamos ver. Eu vi o vídeo inteiro com essa voz. Vou, porque eu sou um Masterchef. Aí você vai lá e pega aqui, ó. Pega a farinha de trigo. Já que tá aparecendo a marca da farinha de trigo aqui, ó. Patrocínio. Warner Bros, porque é seu amigo. Sempre está contigo. Vai pra onde for. Você pode até fazer uma marca de tratamento com farinha de trigo. Você que não tem amido de milho aí, faz com farinha de trigo mesmo. Não sei se fica boa, só vai ficar boa se patrocinar nós. Acho que patrocinar nós fica maravilhoso. Pega uma tampinha pra mim, fazendo favor, querido. Pega alguma coisa pra eu colocar essa colher aqui que tá pingando mel. O que é? Vamos, anda logo! Bota isso aqui. Meu copo acabei de lavar, meu Deus do céu, mas preguiçoso do caramba. Tem preguiça de achar uma tampa de margarina. Meu Deus. Agora vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quer ver? Eu vou colocar até no... Cadê o copinho que eu tava usando? Tá aqui. Vou mostrar o tanto que vocês têm que pôr, tá vendo? Veja aí, ó. Tem que pôr... Aqui, ó. Um copo quase cheio. Obrigado pelo meu arroto. Muito obrigado. Agora você vai lá e põe aqui, ó. Se quebrar o pote de negócio aqui, não tem problema. Colocou um copo cheio, tem que ficar assim, ó. Você vai lá e coloca mais metade em outro copo, entendeu? Parece que tá cheio porque eu coloquei. Tá aqui, ó. Tá até aqui, ó. Quase metade do copo. Você vai lá e, ó. Primeiro que você bateu sem eu colocar um farinha de trigo. Não tem problema, que fica melhor a massa. Não, se fica melhor a massa, ela fica a farinha de trigo nos... Patrocinar. Então eu só tô fazendo pra ver se fica bom. Eu sempre fiz assim, não tem problema. Agora você vai lá, cadê a tampa? Do seu. Mentira, brincadeira. Vamos lá agora, gente. Tampou. Taca a mão aqui em cima. Bate no liquidificador. Muda a rotação. Muda a rotação. Você já provou também? Ferro de
Já aproveita também e já faz uma academia enquanto você tá batendo no liquidificador, galera. Você fica assim. Parece que tá numa balada. Você vai lá e acaba até emagrecendo um pouquinho da barriga fazendo essas coisas. Mas daí você come e você acorda de novo. Não, mas o que você daí só vai lá e depois de terminar de comer o que eu fiz aqui, vai lá, se lava o liquidificador, coloca a mão aqui em cima, liga o liquidificador, fica dançando. Depois de ter comido, pensa nisso, não vai fazer isso antes de ter comido não, porque você vai ficar bolsudinho que nem eu, que só. Mas vamos lá. Oh, que maravilha, vou mostrar para vocês como que ficou. Vamos ver como que ficou. Tem que jogar até um cabelinho por cima aqui para dar um sabor. Ó. Tá vendo? Parece um mousse. Parece um mousse, ó. Ó. Tá vendo? Tem que ficar um pouquinho. Eu acho que tem que colocar mais meio copinho de trigo. Mas vai ficar uma massinha boa pra fazer um bolo aqui já. Agora nós vamos fazer uma coisa. Já que só tem meio copo de trigo aqui, ó. Vamos jogar esse meio copo de trigo aqui, ó. Joga mais meio copo de trigo. Não precisa jogar mais o fermento em pó, porque senão vai ficar gigantesco. E não vai nem caber nessa boca. Se eu largar. Se você largar, você leva uma na boca do estômago. Na boca do bicho comilão. Agora você liga já. 2 copas de trigo para 3 trigos tristes. Se não tiver trigo, dá pra cachorro mesmo. Já tá com fome. 3 latas de trigo para 3 trigos 3 potes de trigo para 3 trigos tristes. Os trigos não vão comer o pote de trigo nem o trigo. Eles vão comer vocês se for colocar lá o pote de trigo. Achando que eles vão comer trigo. Falei russo, viu? Mas os trigos não comem trigo, eles comem carne. Então vai lá colocar o pote de trigo por trigo e triste. Lá o trigo vai morder o teu braço, vai comer teu braço, vai ficar feliz. Aí ó que beleza, você foi fazer uma boa ação, fez uma melhor. Matou a fome do bicho sem precisar dar trigo pro bicho. A trigo você faz um bolinho e dá pros cachorros. Ou se você não quiser comer. Ele pega um trigo assim, ó, faz um bolo. Tá, agora vamos fazer outra coisa aqui, ó. Vou trazer vocês mais pra cá, pra cima da minha pipa. Para de mexer o saco no meio do meu vídeo. Faz favor, vá pro seu quarto. Vá pro seu quarto. Vai terminar de gravar seu vídeo, senão eu vou bater em você com essa tampa de panela. Eu já gravei. Não quero saber, vai fazer outro. Sai de perto da minha cozinha, que senão o chefe aqui não consegue fazer mais nada com você. Vídeo de 3 horas de bolo saindo da light. Pronto, tá em 28 minutos. Se tu não quer coisear os negócios, bagulho de sexo negócio, vou mostrar pra você. Vou dar uma pausa aqui até o óleo ferver, beleza? Depois eu volto. Até já, fui. Beijinho pra vocês. Gente, esqueci de uma coisa de falar pra vocês. O azeite vocês colocam até cobrir o fundinho desse negócio aqui, ó. Pode colocar até cobrir, porque você vai fazer uma panqueca. Ou se não gostar de panqueca, coloca muito. Coloca dentro de cima mais ou menos pra fazer um bolinho, entendeu? Mas a massa é a mesma, só a quantidade de óleo que muda. Então já volto aqui, vou esperar esquentar esse óleo e até mais já, fui, beijo. Então pessoal, voltei, tá esquentando o óleo aqui pra vocês fazerem essa coisa aqui. Daí vocês vão colocando de pouco em pouco, quase, eu fui bater de novo minha massa aqui, porque tava uns negocinhos gruminhos pra fora. Quase pegou fogo no meu liquidificador maravilhoso novo da Brastemp. Meu Deus do céu. Brastemp, patrocina nós aí. Que eu vou usar a Brastemp. Mentira. Então você vai dar uma pausa aqui rapidinho para não ficar 45 minutos de vídeo. Então, voltei. Prendi meu cabelo para não ficar caindo na minha cara. Você vai lá e ó. Joga mais. Tem que deixar jogar, vou mostrar pra vocês como que tem que deixar, ó. Tá vendo mais aqui, ó? A primeira e a última sempre fica ruim, não tem problema. A primeira e a última sempre fica ruim. Deixa aqui, coisinhando tudo. Entendeu? Vai jogando conforme o tanto que você quer. Ou se você jogar bastante
bastante creme de la creme. Daí fica mais grossona. Se você gosta mais fino, joga menos. Mas daí se sobrar, faça tudo. Não deixe sobrar nada, não jogue no lixo. Porque você está jogando alimento fora. Muita gente podia estar comendo isso daqui de vocês. Podia estar indo nas ruas jogando não. Você podia estar indo levando isso daqui pelas ruas. Pros mendigos. Pega a espumadeira para ficar com a boca espumosa. Pega a escumadeira e vem, ó, mexendo. Não, nem precisa de escumadeira, gente. Tá lisinho aí, antiadorante. E agora colou. É antiadorante, agora colou. Colou. Agora o que você faz? Lá pega a escumadeira. Pega aqui a escumadeira. Pega a escumadeira pega o coisa e joga. Isso, ficou maravilhoso. Vou mostrar pra vocês já já como é que fica. Ó, ficou colado um pouquinho aqui porque eu peguei e derramou um pouco no bagulho aqui do negócio do treco do troço. Uma dica que eu vou dar pra vocês, pra não ficar aquele aglomero de azeite no prato, quando você for colocar a tua panqueca ou o teu bolinho no prato, eu vou te mostrar o que você faz. Eu não joguei fora, né? Acho que não. Cadê? Cadê você, nosso? Ué, onde que eu coloquei? Onde foi que eu coloquei? Deixa eu aqui. Cadê o negócio? Meu Deus do céu. Bom, como eu não achei, é o... Pera aí, gente. Pera aí, tá queimando meu negócio ali. Como eu não achei o pacotinho do trigo, colocar isso aqui mesmo, os guardanapos pra puxar bem, ó. O azeite, que eu não gosto de coisa com azeite. A primeira vai ficar queimada. Cheirinho de banana, delicioso. Para você que não gosta de banana, pode colocar a fruta que você quiser. Fica também uma delícia, meu Deus do céu. Mas de merda bom. Pronto. Tá aqui, ó. Enfeitadinho com os papel. Pega com madeira agora. E joga ali. Entendeu? E você vai fazer essa sequência. Vai ficar assim. Vou dizer pra vocês. A primeira sempre queima, ou sai ruim, ou não sai tão bom. E a última também. Então você vai fazer o que? Vai fazer isso daqui, a mesma coisa. De colocar no fogo, deixar ali, ficar no ponto que você gosta. Que o ponto que eu gosto é quase, não é bem crua, mas é, dá uma torradinha só. E daí você vai fazendo. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Até já, beijo, tchau. Fui. Deixa o like. Se inscreve no canal. E curte, compartilha e comenta qualquer coisa aí, ó. Dá uma sugestão de vídeo pra mim pra eu fazer uma sugestão bem melhor pra vocês. Beleza? Não fique falando no seu canal, senão é patrocinador meu, seu lá, filho da mãe. Você não vai, ele não me patrocina, quer que eu fique falando no canal dele. Eu vou falar. Eu vou pegar Horus Gamer, é um que tem os olhos do Horus assim, ó. Branco, fundo branco, só os desenhos de Horus Gamer tem uns jogos lá. Também vou compartilhar uns vídeos de jogos aqui também com vocês. Mas lembre, caso vocês queiram, vai deixando like, curtindo, comentando, falando, eu quero que você faça isso. Então eu vou fazer pra vocês, independente de vocês, qualquer coisa que vocês tenham em mente, beleza? Valeu, até já, beijo, fui. Gente, esqueci de uma coisa, não para de assistir esse vídeo ainda, espera um pouquinho, eu sei que tá bem longo, mas espera um pouquinho. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que se faz uma calda de chocolate ou de qualquer coisa que você queira fazer pra você colocar por cima dos seus panquecas ou dos seus bolinhos, não tem problema, o que você estiver fazendo aí com a mesma forma de massa que estiver fazendo aqui, beleza? Então eu só vou dar uma pausinha aqui, vou fazer tudo ali e já volto rapidinho, mas ó, VaptVupt, e tamo voltando aqui, até já, beijo, não saia do vídeo. Voltei, tá tudo pronto, tá queimado, porque eu gosto de queimadinho mesmo, não tem problema, só deu uma escorrecida. Agora vamos fazer um creme para jogar por cima, tipo um mel. Se quiser jogar mel, você pode jogar mel, se não quiser jogar mel, você não precisa jogar mel. Tem várias formas de fazer. Você pode fazer com o próprio mel, ou pode fazer com açúcar. O açúcar é normal, você joga um pouquinho de água,
Você joga assim, um dedo de água para uma colher de açúcar. Joga na panela, vai mexendo até virar um caramelo. Quando vira um caramelo, você joga mais um dedinho de água e mais um dedinho de açúcar. E mexe. E vai fazendo assim, até você ver que ficou bom. O ponto, que a quantidade ficou boa, por quanto você fez. O mel é a mesma coisa. O mel você joga um pouquinho de mel na panela e vai mexendo. E joga um pouquinho, tipo uma colher de leite no mel e mexe. E faz a quantidade e faz assim, tipo 5 colheres de mel para uma colher de leite. Aí você vai mexendo. E vai mexendo. Até ficar no ponto bom que você goste, no ponto mais mole, mais duro, mais firme. E daí você joga por cima. E assim é a mesma coisa com o açúcar e a água. Não jogue o leite com açúcar porque fica meio fino, fica ruim, não fica bom. E com a água fica melhor que você faz um caramelo. Agora eu vou fazer meu caramelo aqui, vou comer e pronto. E é nóis. Curte aí, compartilha. Como delícia, já comi um pedacinho de uma. E é isso aí, pronto. Valeu, pessoal. Beijo, tchau. Dá like, comenta e diga aí pra mim o que você quer que eu faça. Qualquer coisa você falar, faz planta bananeira em cima do telhado. Eu vou lá e planto bananeira em cima do telhado, não tem problema. Qualquer coisa que você disser aí, eu vou lá e faço. Então, é nóis, valeu, tchau.